Olá, gente bonita! Sejam bem-vindos a mais um podcast Elas Perguntam. Hoje nós estamos gravando o episódio número 56. Muito obrigada por você estar aqui conosco até agora. Muito obrigada a vocês que estão nos seguindo. E eu estou aqui com Maiara Mendonça. Olá, gente bonita! Bem-vindos a mais um episódio do Elas Perguntam. E antes de eu apresentar o nosso convidado, eu quero agradecer o nosso estúdio, que fica no segundo piso do Angra Shopping, no número 122. Tem toda uma estrutura maravilhosa. Venha conhecer aqui no o nosso estúdio. Hoje o nosso convidado é o Hudson Oliveira. Ele tem 41 anos, casado com a Daiane, pai de 3 filhos, é empreendedor, tem um lava-jato chamado Lava Mais, que fica lá no bairro de Santa Rita, lá no Bracuí. O Hudson está aqui com a gente, vai compartilhar a sua história. Seja bem-vindo, Hudson. Olá, gente bonita. Quero desde já agradecer o convite da Cleide, da Maiara. E estamos aí para poder compartilhar um pouco da minha trajetória. Isso. A mesa do Elas Perguntam, ela traz histórias desafiadoras, ela compartilha alegrias, dores, mas ela compartilha mais do que isso, crescimento. Essa mesa aqui é para despertar em você algo que está adormecido, a sua coragem, a sua fé, a vontade de viver. Então, essa mesa aqui é uma mesa encorajadora. E o Hudson vai contar um pouco dessa trajetória, que vai trazer um pouco dessa experiência para você que está em casa e precisa ouvir. Hudson, fala um pouquinho sobre a sua vida. Então, você falou o Hudson, casado com a Daiane, e eu tenho um lava-jato, né, hoje, graças a Deus, hoje é a minha fonte de renda hoje, mas antes de eu ter o lava-jato, eu trabalhei em carteira assinada, fui CLT, né, e trabalhei num lugar, trabalhei 16 anos num lugar, onde eu aprendi muito, trabalhava com, meu patrão, ele alugava veleiros. Então, eu trabalhei 16 anos ali na minha vida ali, dedicado àquilo ali, e aprendi muito. Foi onde que eu juntei minha família, né? Criei meus filhos através daquilo ali. Mas chegou um momento da minha vida que eu tive que virar o start na minha vida. Assim, eu sempre, desde pequeno, sonhador, né, de ter o próprio negócio. Acredito que com todo jovem, né? Ser empreendedor. E aquilo ali me fascinava e eu sempre acreditava que minha hora ia chegar, e teve esse momento de estalar do dedo que eu tive que optar. Falei, não, tem que mudar isso aí da minha vida. E foi bastante assim curioso, né? Porque antes de eu sair do serviço que eu trabalhava, eu montei o Lava Jato na varanda da minha casa. E aí eu botei uma pessoa para trabalhar para mim, porque eu ainda trabalhava. E aí surgiu a oportunidade de um rapaz que tinha 2 lava-jatos só no meu bairro. E aí surgiu a oportunidade ele me passar esse ponto dele. E eu peguei o ponto, mesmo assim continuei trabalhando no meu lugar, que eu trabalhava. Mas o que me virou assim a mente assim foi uma vez que eu peguei ele analisando, eu somei assim, os dias que eu tava, o quanto que eu ganhava por dia no CLT? No CLT, eu falei assim, poxa, eu lavo o carro, tô ganhando mais do que eu trabalho um dia. Então, aqui dali poxa, não, é hora de eu encerrar o ciclo, e dar a continuidade a um sonho que eu tinha. É difícil, né, mas... o medo vem, né? Essa era a pergunta que eu ia te fazer. Em que momento marcou essa sua trajetória? Então, foi quando você olhou ali o seu contra-cheque e o valor lá de uma lavagem. De uma lavagem, e aí virou a chave. Virou a chave. E aí, assim, o começo como acho que qualquer negócio, né? O começo é muito difícil, mas eu sou perseverante, eu assim, você lutou? Eu lutei dali, porque era o meu sonho, então eu não poderia, assim, abandonar, né? E o começo foi difícil, mas Deus foi abrindo, assim, abrindo chaves para mim, portas para mim, que eu fui pegando empresas para poder fazer serviço, prestar serviço para empresas grandes aqui de Angra, né? Por muito tempo
lavei os veículos da Eni, que na época eram pleiteira. A Eni é só a empresa maior, mas tem a terceirizada que Sim. na época era Soter. Eu lavava os carros deles, caminhões, tudo. Trabalhei também com a eletronuclear, lavava os ônibus dela. E você não deixou o medo roubar teu sonho, né? Porque tem gente que o medo é o maior ladrão de sonhos que tem. A pessoa fica com medo, não vou fazer, não vou dar certo, fica ouvindo umas vozes. Exatamente. E você enfrentou tudo isso. E eu, assim, inexperiência, assim, porque eu lavava carro e comecei a lavar carros pesados, né? Que não era uma área minha, né? Mas mesmo assim, o medo, às vezes, poxa, será que vai dar empresa, né? Eu não posso vacilar aqui, porque você está trabalhando com a empresa, pode gerar processo, que você fazer alguma coisa errada, quebrar alguma coisa. Então, esse medo foi vencido, entendeu? E também fui também, lavei os carros do hospital de Praia Brava, as ambulâncias. Eu, assim, eu já fiz de tudo, assim, já lavei de tudo dentro do Lava Jato, que você imaginar, eu já passei por aquilo dali. Na verdade, o medo, ele nunca acaba, né? Nunca vai acabar, mas só que aí tá nas nossas mãos decidir o que a gente vai fazer. A gente vai deixar esse medo nos paralisar, né? Exatamente. Ou a gente vai avançar mesmo com medo, né? Mesmo com medo mesmo. Porque eu acredito que, ainda mais nesse meio do empreendedorismo, né? Tem os seus altos e baixos. E quando a gente entende, né? Isso, né? E fala assim, não, eu vou estar numa fase difícil, numa fase ruim, mas daqui a pouco eu também vou chegar na fase boa. Com certeza. A vida é tudo assim, né? A gente não é só. A gente não vive só dias ruins. A gente tem nossos momentos bons. Mas são poucas pessoas que têm essa mentalidade, sabe? Porque hoje a maior parte, tem um estudo comprovado, eu acredito que se eu não me engano, 60% ou 62% de empresas que fecham nos primeiros 3 anos. Exatamente. Por conta disso, né? Por conta de não entender que vai ter uma fase ruim, ainda mais no começo, para depois você conseguir chegar nessa fase que é melhor, né? É verdade. Então, eu já tenho 12 anos já nesse ramo, entendeu? Hoje, assim, meu pai, quando eu não tinha, nunca ninguém da minha família, assim, teve carro, né? Assim, do meu pai não teve carro, mas o carro sempre me fascinava, aquele lavar carro, porque eu lembro quando eu era pequeno, eu lavava o carro do meu tio, né? Ele tinha um carro. Eu ia lá nas férias, lavava o carro. E menino tem dessas coisas, essas coisas, né? E que dali foi crescendo, eu sempre tive ter um lava-jato comigo, né? E quando ele chegou, assim, menos que eu esperava, já estava trabalhando com ele dali, e às vezes eu ficava lembrando, assim, poxa, quando eu era criança eu tive o sonho de lavar carro, e hoje eu tô aqui lavando carro, né? Engraçado, né? E você compartilhou um pouco aqui de algumas profissões, um pouco da sua trajetória, né? Qual dessas profissões que você já passou que mais te ensinou sobre a vida? Então, o Lava Jato me ensinou muito, né? Eu vou contar um pouco na frente, assim, que até hoje ele me ensina, né? Mas o serviço que eu passei antes me ensinou muito, entendeu? Assim, meu patrão, Ricardo, ele era um francês, era dentista também, ele... É a mesma história assim, trabalhava de dentista e instalar o dedo, ele começou a alugar barco. E aí aprendi muito ali na vida, porque eu lidava com muitos clientes, porque muita gente do mundo todo vinha para poder alugar barco. Então, Angra dos Reis é um ponto turístico, então aprendi muito ali, entendeu? O caráter e tudo. E teve uma vez que eu fui desafiado no trabalho, porque era assim, eu limpava os barcos, né? E gerenciava também. Trabalhava, eu era o Severino ali, fazia de tudo. Mas, e quando os clientes chegavam, eu que dava o checklist pro pessoal, né? Explicava algumas coisas, tal. E teve uma vez que foi, quando vinha gente estrangeira, o meu patrão, ele que explicava, que ele falava outras línguas, eu então não falava, né? Mas o espanhol ele dava, porque vinha muita argentina, então você acaba pegando ali os... E uma vez veio 2 mulheres americanas para poder alugar o barco, e elas não falavam nada português. Mas o espanhol elas falavam. O espanhol ela falava, eu fui, meu patrão foi e me botou nesse daí, eu me saí super bem, troquei tudo, condicionado. E que dali foi assim,
para mim te motivou. Fiquei muito orgulhoso de mim mesmo naquele momento ali, porque, poxa, você não falar outra língua, você se... Aquilo dali, poxa, marcou muito a minha vida aquilo dali. Mas, e o Lava Jato também, o Lava Jato, assim, marca a minha vida até hoje, né, por causa que eu tive uma perda muito grande, né, com meu filho, né, e ele trabalhava comigo, né, então isso aí me marcou muito. Então, você tinha um filho, quantos anos? Ele tinha 17 anos, ele trabalhava comigo já há 2 anos, trabalhava desde os 15 anos, ele trabalhava comigo, e por uma fatalidade ele sofreu um acidente de moto, e passamos 4 dias ele no hospital, né, internado, né, teve um traumatismo craniano. Então, nesses 4 dias, assim, foi muito difícil pra gente, pra minha família, mas, e assim, pra minha esposa também foi um baque muito grande, que quando ele veio a óbito, a gente enterramos ele no Dia das Mães. Muito difícil, né? Muito difícil, e a vida, o que a lição de vida me dá sobre isso daí? Porque eu tinha tudo para poder desistir, tinha tudo para poder largar a mão de tudo, abandonar, porque quando a gente sofre uma perda desse tamanho, a gente fica meio desorientado, a gente fica assim, perde o norte, né? Mas você entendeu também, graças a Deus, né? Você é um homem de fé. Sim. E você entendeu que a dor, ela não cancela a vida. Não. Né? Ela não vai cancelar as memórias que você teve com seu filho. Nunca. Mas você foi forte para ressignificar esse momento. Para você estar ali, para cuidar do que você vê à sua volta. Que é a sua esposa, outros filhos, o seu negócio, né? Então, é muito importante a gente estar falando isso aqui, porque tem pessoas que estão presas à dor, e isso tá tudo bem, porque a gente sente mesmo, mas a gente precisa entender que com o tempo isso vai passar, e que Deus sustenta a todos nós, e precisa mesmo ressignificar a vida, e foi isso que você fez, exatamente. né? Chegou um tempo assim que aconteceu isso, um baque muito grande na família, né? Eu, como um sacerdote da casa, né, eu tive que manter forte, firme, porque minha esposa, ela queria desistir da vida, e eu sempre falava com ela, pô, você tem mais 2 filhos. Assim, mas ele dava força para ela, mas por dentro destruído. E às vezes eu chegava, né, da rua, né, do serviço, e ela assim deitada ali, aquela depressão querendo tomar conta da vida dela, e eu vindo aqui dali, eu não podia chorar, não podia mostrar minha fraqueza para ela, porque se eu mostrasse minha fraqueza para ela, eu acho que era a faísca que precisava para poder ela desistir de tudo. E muitas vezes eu lembro que eu chegava nesses momentos em casa, ia tomar banho, ligava o chuveiro, pegava uma camisa, botava na boca e começava a gritar, para ela não escutar, para poder, assim, mostrar que tá forte, para poder ela não desistir. Mas, assim, Deus, assim, o tempo todo, Ele esteve comigo, assim, muitas vezes a gente não entende o processo, mas a gente não consegue ver em Deus meio a perda, né? A gente, uma conquista nossa, a gente, poxa, Deus, olha, Deus me abençoou, mas não a perda. Você consegue enxergar Deus numa perda? E eu pude entender isso aí, o propósito, entendeu? E eu lembro que assim que meu filho ele sofreu um acidente, ele sofreu numa noite, né? A gente foi pro hospital e no outro dia de manhã o médico pediu pra gente voltar pela manhã. E eu tava indo com minha esposa no hospital no outro dia de manhã, na quarta-feira de manhã, e chegou na altura do frade ali. Deus falou muito no meu coração, assim, que ele queria o Mateus perto dele. Eu tava dirigindo, minha esposa estava do meu lado, eu não deixei mentir. Eu parei o carro no meio da pista, assim, chorava de soluçar. Eu lembro que passou um rapaz perguntando se eu queria ajuda. Eu falei, não, tô bem, Deus tá também comigo. E ali eu fui, aquilo ali, eu não tinha falado nada para ela. E nesse período de oração,
Na sexta-feira à noite, uma irmã, uma missionária, falou com minha esposa já uns dias antes, depois falou comigo, falou assim, ó, a irmã quer que a gente faça a oração de devolução para Deus. E eu não tinha falado nada para ela, que Deus tinha falado comigo. E aí, eu falei assim, isso aí é Deus no negócio, porque ele tinha falado comigo, e a gente fizemos uma oração na sexta-feira à noite, devolução, e nesse período de quarta-feira até sexta-feira à noite, foram 3 dias assim, a gente orava num local lá, que ia muita gente, assim, entendeu? Eu lembro que meu pastor na época, que ele chegou e fazia oração, e aquilo ali foi um movimento muito grande, porque vinha gente de todas as religiões, que você imaginar, estavam ali em prol da vida do Mateus. E na sexta-feira a gente fizemos essa oração, ninguém entendeu nada. Pô, a gente está orando pela vida do Mateus e você está orando para Deus levar o Mateus. Como assim? Mas a gente entendeu o propósito de Deus. Que Deus já estava cuidando, ele preparando, né? Preparando. É difícil. Eu peço que vocês nunca façam isso desde esse momento, mas como é doído você orar para devolver uma coisa para Deus. Eu nem digo assim, eu imagino, porque a gente não imagina. Não imagina, não tem força. Aí chega no outro dia, no sábado, o médico chega e fala assim, nossa filha veio alta. E aí eu lembro, a gente tinha visitado ele, né? Acabou o período de visita, aí ele explicou pra gente que não dava mais, não tinha o que fazer mais, e ele falou pra gente assim, ó, você tem 10 minutos para despedir do seu filho. E eu cheguei naquele lugar assim, o que falar em 10 minutos? E ali vem tudo, né? Um filme, né? Na nossa mente, né? Mas, então, é aí que eu quero falar com você. O que o Lava Jato representa para você? Porque como você falou que seu filho também já trabalhou no Lava Jato. Então, representa muito por causa que eu comecei com ele começou a trabalhar comigo ali, então é a memória dele, quando você está ali, você sente a memória dele ali. Exatamente, sinta porque a gente fazia muitos planos, entendeu? Pai, vamos fazer tal lugar assim, vamos arrumar isso daqui, vamos fazer... Nós tínhamos os planos juntos ali naquele negócio. Então, isso que me motiva todos os dias a levantar. E eu falo assim, vai valer a pena, porque eu sei que ele está feliz. Sim. A memória dele continua em mim, continua no Lava Jato. As pessoas que vão lá, os amigos deles que ele lavavam com ele, né? Gostavam de lavar o carro com ele. E isso me alegra muito, entendeu? Porque muitas das vezes as pessoas acham, vai contar alguma coisa que refere a ele, né? Aí ficou desculpa. Mas eu acho assim que as pessoas já acham que não fazem mal para mim lembrar. Para mim não me faz um bem, assim, a pessoa tá falando dele. E isso me faz, assim, pensar muitas coisas boas, entendeu? Eu vejo que as pessoas lembram dele. Então, isso que me motiva, entendeu? E o Lava Jato não é só lavar carro, né, Hudson? Não. É você entregar seu patrimônio para alguém cuidar. É sobre autoestima. Imagine, Maiara, uma mulher linda dessa, vai entrar no carro todo sujo de lama, né? O que ela faz? Ela vai lá, deixa lá, Hudson, cuida do meu carro. Então, é confiar, né, em deixar o seu bem para uma pessoa cuidar, e você vê que aquilo ali vê o seu bem sendo bem tratado. Então é sobre autoestima, é sobre cuidado, isso aí, né? É sobre responsabilidade. Então, eu tinha um patrão, né, que ele sempre falava comigo, né, quando você faz uma coisa bem feita, você vai fazer 2 serviços, mas quando você faz coisa errada, faz de qualquer jeito, você vai perder 50. Então, isso sempre eu levei isso muito a sério, e é verdade. Porque quando você faz uma coisa boa, você faz Poxa, eu fico muito honrado quando eu vou entregar um carro para um cliente. Nossa, o carro tá zero de novo. E a excelência, ela traz referência, né? Com Tudo certeza. Aquilo que você faz com excelência, as pessoas falam, nossa, olha como é que ele cuida. Você vai chamando a atenção das pessoas, né? Exatamente. É o que eu falei para você no começo. Tem um cliente meu da Verônica que vai lá no Bracuí lavar carro comigo. Por quê? Com uma referência. Um amigo dele indicou, ele sai da Verônica para ir lá lavar carro comigo.
tem gente de Angra, crente de Angra. E é assim, então, quando você faz umas coisas com amor, com dedicação, as portas vão estar sempre abertas com você. É isso. Você compartilhou aqui, né, sobre a sua perda, né, que foi preciso recomeçar, né? E como é que foi dar esses primeiros passos, né? Quando você, nesse momento, você olhou que não tinha nem mais forças para continuar. O que virou assim, falou assim, eu tenho que ir. Como que foi isso? Então, eu fiquei mais ou menos 20 dias em casa quando perdi meu filho, né? Assim, destruído, sem força nenhuma. E o tempo todo eu fui provado. Por quê? Porque assim, na minha maior fraqueza ali, né, no meu momento ali de dor, né? Pessoas chegavam, mandavam mensagem, pô, fiquei sabendo que você está querendo vender o Lava Jato. Querendo se aproveitar da sua da dor, situação, né? E eu não respondia. E ali, graças a Deus, assim, eu sou muito grato a Deus porque, assim, eu tenho uma família muito boa. Eu lembro que os irmãos da minha esposa, quase todos eles ficaram na minha casa durante uns 15 dias ali com a gente, entendeu? Porque, consolando, né? Porque é muito importante isso, entendeu? A família tá do seu lado, entendeu? Deus primeiramente, mas a gente precisa dar um abraço em alguém, né? Uma rede de apoio. Uma rede né? de apoio. E ali eu fui ganhando ali fôlego, né? E teve um dia que eu primeira vez, depois de quase um mês, eu fui até o Lava Jato. E ali eu cheguei no Lava Jato, eu cheguei lá, não tinha vida lá até então, né? Cheguei lá tudo pinchado, assim, porque no dia do enterro, os amigos dele foram lá, pincharam tudo, saudade, MT, Eterno. E aqui dali, cara, eu não consegui chegar perto dali. Não consegui chegar perto. Aí voltei para casa. E aí, falando com Deus, eu falei assim, poxa, Deus pedi a força para Deus, porque eu tinha que tomar uma decisão, uma posição do que ia ser para minha vida. E Deus falou no meu coração, assim, grande, assim, falou assim, você tem 2 caminhos a seguir. Você vai viver o resto da sua vida reclamando da perda do Mateus, ou você vai agradecer esses 17 anos que você passou com ele. E aí, eu fui, assim, no outro dia trabalhar, não consegui trabalhar, mas fiquei lá. Não havia nenhum carro, assim, Deus não mandou, assim, quando Deus tá te tratando, ele não permitiu, porque eu não tinha condições de lavar carro nenhum naquele dia. Mas eu fiquei lá o dia inteiro, não havia nenhum carro, porque Deus estava me tratando. Seja eu forte e corajoso. Se ele mandasse alguém para lavar carro, eu não ia ter condições de lavar, mas eu estava lá, mantendo fé. Aí, outro dia, a mesma coisa. Aí, quando eu passei o 3º dia, já começou a chegar, eu já fui com muita dificuldade, conseguia lavar, porque eu me via ali, meu filho do meu lado ali, aspirando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Então era muito forte. Parecia que ele estava ali, ele ia chegar a qualquer momento ali, entendeu? E eu lembro que ainda nesse período, tinha um menino que trabalhava comigo, né? O nome dele é Anderson. Ele é uma figura muito importante assim, no meu recomeço. Eu agradeço muito a Deus pela vida dele. E ele foi um dos canais que Deus usou para me poder recomeçar. Deus sempre usa uma pessoa, né? Sempre usa a ponte para... E quando você fala de fé, o que significa na prática do seu dia a dia? Como é que você usa a fé no seu dia a dia? Agora, hoje, depois de todas essas tempestades, esses desafios, como é que você usa a sua fé no seu dia? Então, a fé, para mim, a fé é o meu combustível todos os dias. Porque quando a gente sofre uma perda, assim, nos primeiros dias que aconteceu, assim, primeiro ano, vamos colocar no primeiro ano, eu acordava todo dia, parecia que estava faltando algo dentro de mim, um membro, alguma coisa, mas não sabia o que era, mas era a perda do filho, né? E aqui dali a fé em Deus me servir de combustível para poder todos os dias, entendeu? Porque se eu abrir mão disso aí, eu acho que minha vida seria destruída. Então, o milagre
Mas muitas das vezes, né, às vezes não foi a volta dele, foi a nossa vida, a nossa existência, Sim. continuar. Então, eu sou movido através de uma fé. Todos os dias busco isso, sempre crendo que Deus vai ter o melhor para minha vida, ter o melhor para minha família, ter o melhor para meus filhos, entendeu? E é isso, a fé para mim é meu combustível. Deus vai trabalhando no silêncio, né? No silêncio. Todos os dias, Exatamente. tá ali cuidando. Às vezes a gente acha que Deus abandonou a gente. Não é, porque Ele tá ali cuidando. Se a gente prestar atenção à nossa volta, o que está acontecendo, poxa, eu tô aqui, né? A sua esposa, seu filho, a vida vai continuar. É aos poucos, mas ela vai continuar. Eu costumo dizer que a dor de um luto é como uma panela de pressão. A gente tem que soltar as fumaças aos poucos. Uhum. Você não consegue abrir uma panela de uma vez. Sim. Você tem que soltar aos poucos. E é um processo, né? E tem que viver, né? Tem que viver. Tem que viver. E o luto, assim, eu acho que assim, o grande erro das pessoas do luto é querer se mostrar forte e não viver aquele luto ali. Aí é um processo. São etapas. São etapas, entendeu? E aqui dali, se você querer viver não querer viver o luto, eu sou forte, eu sou isso. Cara, isso aí vai fazer um mal para você tão grande que você não tem noção, né? Então, eu permiti viver o meu luto, assim, vivo ainda, entendeu? Porque eu não sei quando isso vai acabar. Eu acho que só quando é na eternidade, quando eu poder chegar perto dele e dar um abraço nele de novo. Mas, enquanto isso, a gente vai levando através de muita fé e em apoio da nossa família. E toda essa sua experiência também, Deus vai usar para você também cuidar de outras vidas que é um testemunho. É um testemunho. Com certeza. Eu 15 dias após a morte do meu filho, a mãe de um amigo meu faleceu, então foi enterrado lá perto do meu filho, fui lá no velório. Minha esposa demorou um tempo para ir no cemitério, né? Porque o cemitério fica perto da minha casa ainda, perto assim, num raio, dá para ir a pé, assim, 500 metros, assim, mais ou menos. Então eu ia bastante, assim, pessoas que faleciam, amigos e tal, e é doído você tá lá, ver seu filho tá lá, seu filho lá, era um desafio tá ali, entendeu? Porque eu chegava nos enterros, eu dava força, as pessoas entendiam, porque, tipo, pelo processo que eu passei, e eu ia dar um abraço naquelas pessoas perguntavam, poxa, como você conseguiu? Eu falei assim, cara, foi Deus. Eu tô conseguindo, não consegui ainda, tô conseguindo. Então, é muito assim, viver na fé. E eu acredito que o testemunho do meu filho, ele salvou durante a oração, muita gente se converteu. E eu acredito que Deus vai fazer uma obra muito grande ainda. Eu estar aqui contando isso para o público, muitas vezes pessoas que vão ver isso aqui, assistir isso aqui, conheceu ele, a vida dele, então, poxa, eu não sabia que foi assim. Então tá tendo a oportunidade de conhecer o que eu passei, como eu comecei. E isso aí, o que você passou, né, por esse processo, eu creio que muitas pessoas que estão nos escutando passou ou tem passado por isso também, e você está sentado aqui, tem um propósito, né, Hudson? E qual a mensagem hoje que você deixaria para quem está nos ouvindo em relação a isso? Como começar de novo? Como que elas podem começar de novo? Então, é uma pergunta assim muito difícil, né, você responder isso, mas eu tenho assim que a pessoa nunca pode desistir da vida. Primeira coisa é você ter muita fé em Deus, acreditar em Deus, acreditar naquilo que você está passando. A gente não vai entender o que está passando naquele momento, mas lá na frente Deus vai te mostrar, de alguma forma Deus vai te revelar por que você passou aquele momento. Porque a gente pensa, muitas vezes nós somos muito egoístas, porque a gente pega a história de Jó na Bíblia. Jó, a Bíblia fala, Deus só fala e elogia a Jó, e Deus permitiu que Jó passasse tudo aquilo. Vai entender o agir de Deus, o que Deus quer para nossas vidas. Mas Jó permaneceu. Ele permaneceu fiel e permaneceu crendo. Exatamente. E é isso que a mensagem que eu deixo é isso. Nunca desista. Sempre acredita em Deus. Acredita no que você está passando.
Às vezes você perdeu, às vezes você está passando por um processo de uma perda material. Às vezes você está passando também um processo de uma perda por pessoas, por família, por familiares. Mas independente de tudo, a gente tem que agarrar em Deus. E o mais importante, se agarrar à família. Nesse momento, não adianta você querer se isolar. É claro que você tem que viver, eu estou vivendo meu luto, mas de maneira nenhuma eu quis mostrar ser forte. Aí eu sou forte, eu não preciso. Não. Preciso todo momento, entendeu? Se você chegar para mim, eu vou te dar um abraço. Deu vontade de dar um abraço, eu vou aceitar e vou chorar junto com você. Então, se permita acreditar, dar a volta por cima. Peça a Deus que Ele use pessoas para poder ser ponte na sua vida, que Ele usa pessoas que vão te direcionar a você passar por aquele momento que você está passando. Às vezes a pessoa é sozinha, né? Eu estou falando isso daqui, mas tem pessoas que é sozinha, né? O que fazer? Cara, procura uma igreja. Encontre Jesus. Tenha um encontro com Jesus. Se permita a viver um novo de Deus na sua vida. Porque sozinho a gente não somos nada. Às vezes a gente vai ter que alegrar o coração de Deus e entristecer o nosso. Mas a palavra de Deus que é a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força. E deixa eu fazer uma perguntinha. Hudson, eu sei que é recente, que tem pouco tempo, mas você consegue olhar para o Hudson antes e o Hudson agora? Você vê alguma mudança? Muitas. Muitas. Porque eu falo assim, às vezes a gente não entende o processo, né? O azeite, para virar azeite, precisa espremer azeite. Exatamente. Precisa passar pelo processo. Eu passei por esse processo, porque, assim, eu com meu filho, assim, o que eu não pude proporcionar para ele, o que faleceu, que o nome dele é Mateus, eu estou proporcionando na vida dos outros. Ele, por 15 anos, ele sentiu vontade de estar trabalhando no Lava Jato, eu permiti aquilo, e ele estava bem naquilo que ele fazia. Mas ele tinha um sonho também dele de ser jogador de futebol. E às vezes o trabalho e que dali acaba te atrapalhando. Pai, tem que treinar lá no Perequê. Pô, hoje não vou não, cansado. Então, hoje eu tenho os outros dois filhos, tem um que é jogador de futebol, tem 13 anos. Então, eu faço cara, às vezes, hoje agora não, mas de 2 vezes na semana eu levava ele para treinar, chegava no final de semana era jogo, ele disputa o Campeonato Carioca, então era muito corrido, então para fazer caixa, eu falo para ele assim, Davi, o nome dele é Davi, Mateus, Davi e Lucas. Fala, Davi, cara, o que eu tô fazendo por você, cara, eu nunca pude fazer por seu irmão mais velho, Mateus. Trouxe uma lição, trouxe uma lição para ele, e eu sempre explico para ele, eu falo, o futebol é muito ingrato às vezes, entendeu? É um sonho, muitas vezes, poucos chegam, mas, o que eu falo para ele assim, o que for possível para mim fazer, tiver a meu alcance, eu vou fazer. O que eu não quero é que você cresça e seja uma criança frustrada, porque, tipo assim, chegar para as pessoas. Eu tive o sonho de ser um jogador de futebol e ninguém me apoiou. Falei, isso você não vai poder falar, porque eu estou te apoiando, faço. A minha esposa está aqui, às vezes eu vou agora janeiro mesmo. Janeiro eu vou ficar uma semana com ele em Espírito Santo para ele jogar lá. Depois chego, vou ficar uma semana em São Paulo com ele, jogando, disputando os campeonatos. Então, isso me mudou, entendeu? Pôde me mostrar, depois disso, a pergunta, eu estou vivendo aquilo, se permitindo viver, valorizando mais seus momentos, meus momentos com meu filho, entendeu? Que é o mais importante. Não que eu não valorizei o momento com o Mateus, mas eu meio que... Você não tinha esse recurso para entender, né? Isso. Porque eu trabalho começando a empreender, então isso você fica muito focado às vezes numa coisa e acaba aí abandonando o sonho dele, entendeu? Então isso me fez viver uma outra pessoa, um outro pai.
entendeu? Trouxe o ensinamento, né? Trouxe ensinamentos. E a nossa conversa tá chegando no finalzinho, conversa boa. Eu falei que a gente tem que botar aqui uma mesa de café, né, Maiara? Umas coisas gostosas, um bate-papo. E o que eu vou pedir para você agora é que se você pudesse resumir toda essa sua jornada, os seus desafios, numa frase de fé, para despertar, para entregar para quem está em casa. O que você falaria, olhando para aquela câmera lá? Isso. Então, gente, eu tenho uma frase comigo que isso me marca a minha trajetória e haverá dias bons, haverá dias ruins, mas haverá Deus em todos os dias. E isso que me move, entendeu? Por mais que você esteja passando um momento bom na sua vida hoje, já viveu um dia ruim, mas sempre veja que Deus esteve com você em todos os momentos. E é isso que me faz estar aqui de pé, eu e minha família, servimos ao Senhor, porque nós acreditamos que Ele está o tempo todo conosco. Amém. Nossa, eu agora veio aqui assim, ó. Vou guardar essa frase, né? Em dias ruins, em dias bons. Tem dias ruins, dias bons, mas em todos eles Deus está com a gente. Uma frase que ele falou também nos momentos bons, não, nos momentos de bênção, a gente lembra, Deus, muito obrigada, mas e no momento ruim? Será que a gente olha para Deus vai ter maturidade para agradecer? Né? Isso é verdade. Porque em tudo dá graças, né? Verdade. Muito bom conversar com você. Sua história é uma jornada assim, incrível, né? Uma pessoa que passou profissionalmente por diversas áreas profissionais. Chegou lá no Lava Jato, que é um trabalho importantíssimo. Exatamente. Passou pelos desafios aí da perda de um filho, mas está aqui firme e forte. E é essa mensagem que a gente entrega para você hoje, que está nos ouvindo. A vida segue, apesar das dores. E graças a Deus também pelas alegrias, que a gente também às vezes não festeja as nossas pequenas conquistas, né? É verdade. E você que está em casa, muito obrigada pela sua presença, por estar conosco. Aperta o sininho aí no YouTube, segue a gente. Vai lá no Spotify para ouvir essa história, todas as outras que estão lá. E até o próximo episódio. Muito obrigada, Hudson. Obrigado. E até a próxima. Obrigado. É um prazer estar aqui para compartilhar esse momento da minha vida com vocês. Que bom. Bem. Até mais, gente.